apresentando para vocês o professor Hilda Goldman, que é o professor titular do Instituto de Física da USP, né? O professor Hilda tem experiência já em orientação, a gente estava conversando sobre formação de quadros, né? Sei quantos alunos de doutorado e mestrado já teve, né, Hilda? Bom, entre mestrado e doutorado, algo da ordem dos 25. Tá. E o Hilda aceitou vir aqui estar ministrando de hoje até sexta-feira essas 5 aulas, palestras sobre astrofísica, sobre física nuclear, sobre relatividade, sobre problemas de fronteira da ciência, tá? Queria agradecer muito, né? Eu sou o professor Ricardo Plaza, aqui para quem não conhece, eu tenho esse projeto de extensão que é esse debate de atividade de educação científica e cultural. E a parte da atuação desse projeto de extensão é essas atividades de educação científica, como essa, tá? E a ideia do Hilda é que ele propôs dividir as 5 aulas em 5 temas. Hoje, cosmos, amanhã, um pouco de física nuclear, física de estrelas e astrofísica. Na quarta, relatividade específica e história da física no Brasil, particularmente sobre o César Lattes e o Meson Pi. Na quinta, relatividade geral. E na sexta, problemas de fronteira da física, como energia escura, matéria escura e partículas hiperenergéticas. O Hilda pensou o seguinte: ele falasse mais ou menos 1 hora e depois deixar 1 hora aberto para perguntas, tal. Bem que durante a palestra, se vocês quiserem intervir, vocês podem intervir também, mas vai ter 1 hora das 5h15 às 6h15 que vai estar aberto para a gente estar conversando, propondo, né? Vocês anotem aí questões que vocês querem fazer e tudo mais, tá? Ok? Então, agradecer muito também ao Leandro, da CTI, ao Gustavo, que eles foram muito gentis aqui, está montando essa estrutura com gentis e profissionais, né? Como eles sempre são, tá? A estrutura para gravação. E agradecer aos meus bolsistas que estão aí ajudando, colaborando na estruturação desse mini curso de inverno de introdução à astrofísica, tá? Passo a palavra então para o professor Hilda. Tá, obrigado. Bom, durante férias, alunos aparecendo, efetivamente é um esforço excepcional. Eu vou procurar corresponder a esse esforço. A minha ideia é fazer, com utilização do quadro negro, com um enorme cuidado na elaboração da apresentação. Eu poderia estar fazendo via utilização do computador, com quadros exibidos. Agora, o grande problema que acaba ficando interessante, acaba ficando bastante pictórico, acaba sendo algo que, em termos de compreensão, em termos de aprender a pensar, acaba dando uma contribuição relativamente pequena. Então, o que eu estou procurando fazer, o que eu vou procurar fazer durante a apresentação é mais ensinar como pensar sobre a temática que eu vou abordar. Uma parte da temática até extremamente interessante, que é a relatividade geral, que ninguém entende, mas eu procurei tornar compreensível. Isso vai ser principalmente a 4ª aula, quer dizer, a 4ª sequência das palestras. Na 4ª eu vou estar fazendo uma abordagem da relatividade geral e costuma-se dizer que relatividade geral ninguém entende. Vamos dizer, não sei se eu cheguei a entender, mas eu consegui esquematizar de uma maneira calculável. Então, vamos começar. Século XX é o grande século da ciência.
paralelamente, é também o século das guerras mais destrutivas que a humanidade já teve. Então, não dá para fazer uma separação em termos de história da cultura e história da ciência do que aconteceu em termos de ciência e o que aconteceu em termos do que acabou correspondendo a uma destruição de uma escala completamente sem precedentes da humanidade. Há quem costume dizer que não houve uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial. Houve uma única guerra que se arrastou de 1914 até 1945, com morte de quase 100 milhões de pessoas. No meio da história, tivemos a famosa epidemia da gripe espanhola. Então, a hora que se soma mortos da Primeira Guerra, gripe espanhola, mais mortos da Segunda Guerra, tivemos o desaparecimento de perto de 100 milhões de seres humanos. Então, isso também faz parte do contexto. A física nuclear, que é essencialmente o pano de fundo da nossa abordagem, começou em 1896, com Madame Curie. Então, a grande descoberta foi como sequência, ou teve como sequência, a descoberta do rádio. Então, o elemento químico urânio-238 acabou dando origem ao rádio 226. Então, esse é o rádio que foi isolado. Bom, é necessário lembrar que o urânio-238 é um elemento químico extremamente raro na crosta terrestre. Se tomarmos 1 grama de crosta terrestre, o urânio-238 entra na proporção de 3 microgramas. Há toda uma série de elementos distribuídos na crosta terrestre. Evidentemente, o mais abundante é o oxigênio, segue-se o silício, e eles vão seguindo em ordem decrescente. E urânio-238 faz parte da crosta terrestre numa proporção de 3 micra. Então, 1 grama tem 3 micra, quer dizer, 3 milionésimos em termos de massa da crosta terrestre. Para se ter uma ideia de como se chega do urânio-238 para o rádio, a Madame Curie não conseguiu separar 1 grama, mas
hipoteticamente, se ela fosse fazer isso, ela teria que manusear alguns quilômetros quadrados da crosta terrestre com uma profundidade da ordem de uns 5 metros e, a partir daí, poderia ser extraído uma única grama de rádio. Mas o que ela fez? Ela conseguiu separar o rádio, comprovou que tinha separado o rádio e, com essa descoberta, ela acabou sendo agraciada com o Prêmio Nobel. Aliás, ela acabou sendo uma mulher que recebeu 2 prêmios Nobel. Chance para as mulheres. Então, o primeiro dos prêmios Nobel foi exatamente a descoberta da radioatividade com a evidência do rádio. Um ano antes, Röntgen havia evidenciado a presença de raios penetrantes, na época difíceis de explicar, que foram chamados raios-x. Então, os raios-x tiveram uma utilização praticamente imediata em termos de radiografias. Traumatologistas adoraram exatamente poder estar utilizando o raio-x, porque evidenciava claramente o que tinha acontecido com ossos afetados ou quebrados. Quer dizer, o raio-x revelava diretamente. O rádio descoberto pela Madame Curie, em muito pouco tempo, acabou encontrando aplicações também na terapia de câncer. Infelizmente, pesquisadores que historicamente começaram a utilizar técnicas referentes à física nuclear acabaram morrendo de câncer, quase todos eles, que é o caso da própria Madame Curie, da filha dela, a neta dela, e eu tive o prazer de ter trabalhado com ela no mesmo local, no mesmo instituto, que era o Instituto de Orsay, na França. E ela, pelo que eu sei, ainda está viva, quer dizer, era a época que começava a se tomar cuidado. O Fermi morreu prematuramente, o Oppenheimer morreu prematuramente, e era uma situação que o recebimento de altas doses de radiação acabava afetando o organismo de uma forma tal que causava a morte. Atualmente, nós vivemos numa época onde as descobertas que acabaram sendo feitas referentes à física nuclear e à radioatividade em geral acabaram tendo toda uma série de consequências. Uma delas benéfica, que é o problema da energia, que reatores nucleares têm a possibilidade de solucionar, embora com problemas ligados ao famoso lixo atômico. E o outro lado é exatamente o desenvolvimento de bombas que, durante um determinado período mais crítico, acabaram causando o risco de serem lançados de parte a parte, quer dizer, da antiga União Soviética e Estados Unidos,
acabando uma boa parte da civilização e que acabaram sendo basicamente responsáveis pelo extermínio de populações de 2 cidades quase que numa totalidade. Foi o caso de Hiroshima e Nagasaki. Quem eventualmente se surpreende com o número de mortos de Hiroshima e Nagasaki, eu lembro que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra onde bombardeios maciços contra a população civil foram usados numa escala completamente sem precedentes. Se somarmos o número de mortos em consequência de bombardeios de Hamburgo e Dresden, isso soma mais que 500 mil seres humanos que não tinham nada a ver, simplesmente estavam nas cidades. Hiroshima e Nagasaki não chegou a 200 mil. Então, a crueldade era algo completamente sem precedentes. Vamos dizer que o bombardeio de Dresden e Hamburgo simplesmente não ajudaram em nada operações militares. Hiroshima e Nagasaki, sob algum aspecto, acabou dando como consequência a rendição do Japão, então vamos dizer que teve algum resultado prático. Bom, agora o que nós vamos falar, a temática principal é o cosmos. Então, vamos começar falando sobre o cosmos. Primeiro, eu vou fazer uma continha de astrofísica ou de astronomia curiosíssima. Todo mundo lembra quais são os astros mais brilhantes que se vê ao entardecer. Preciso falar ou todo mundo lembra? Um é Vênus, que não é uma estrela, e outro é Sirius, que esse efetivamente é uma estrela situada a uns 30 anos-luz da Terra, que até guarda alguma semelhança com o Sol, só que é 20 vezes mais intenso. Ambos apresentam visualmente um brilho aproximadamente semelhante. Vênus recebe a luz do Sol. Então, vemos uma luz refletida, e essa luz refletida, quer dizer, Sol reflete, vem para a Terra. Sirius, que está lá longe, tem o brilho próprio, quer dizer, é uma estrela. Vênus recebe a luz do Sol e, refletindo, acaba fazendo a transmissão para a Terra. E o que nós vemos quando olhamos para o céu em alguma hora é Vênus brilhando aproximadamente com a intensidade correspondente a intensidade de Vênus, de Sirius. Então, ambos têm mais ou menos a mesma intensidade. Agora,
Acontece que Vênus recebe uma radiação solar que é menos, que aliás é mais do que a Terra, porque ela está mais, é um planeta que está mais próximo. A Terra recebe menos. Então a cifra da Terra quando está recebendo é da ordem de 1,3 kW por metro quadrado. Vênus, que é um planeta que tem mais ou menos a mesma dimensão da Terra, recebe aproximadamente 2 kW por metro quadrado. Então, se nós fizermos a conta é do gênero muito fácil, quer dizer, radiação total do Sol chega para Vênus e a potência do Sol é distribuída numa esfera cujo raio é o raio do planeta que nós estamos considerando. Então, temos uma intensidade, no caso do Sol, essa intensidade 4 vezes 10 a 26 watts, então ela se distribui exatamente nessa esfera, e essa esfera basicamente vai fazer com que num raio correspondente à órbita, no caso de Vênus, é aproximadamente 110 milhões de quilômetros, no caso da Terra é 150 milhões de quilômetros. Então, essa intensidade distribuída numa superfície cujo raio é R é I0, que é a própria potência do Sol, dividido por 4πr ao quadrado. Então, quando se faz a conta para Vênus, e depois, como Vênus está reirradiando, teria que fazer uma conta do mesmo tipo, quer dizer, a intensidade que Vênus está irradiando. Quando se faz essa conta, acaba se descobrindo que os valores são relativamente comparáveis. Valores visuais de estrelas são assinalados em termos de magnitude. A magnitude está relacionada exatamente à capacidade dos sentidos. A capacidade dos sentidos é logarítmica. Então, a hora que eu diga mais ou menos, quando se pensa em logaritmo, a mudança de logaritmo se dá de uma maneira mais lenta do que o correspondente ao valor absoluto. Então, daí eu ter feito a afirmação de que é aproximadamente da mesma ordem. Então, vamos dizer que começamos com essa consideração no que diz respeito à astronomia. Agora, quando se pensa em cosmos, estamos pensando num universo.
Quer dizer, o universo ultrapassa de longe o nosso sistema solar. Quer dizer, o Sol é uma estrela que, ao que tudo indica, dentro de observações sistemáticas que têm sido feitas, é uma estrela com uma intensidade de radiação aproximadamente média. Então, dito de outra forma, o Sol é uma estrela média. A nossa galáxia é uma galáxia situada dentro do universo. E é uma galáxia que também, podemos dizer, corresponde a dimensões de algumas galáxias detectadas. Quando pensamos em astronomia, é necessário lembrar que telescópios são uma invenção recente. Kepler, que é um grande nome da astronomia, não fez observações no telescópio. Publicou seus resultados notáveis, as leis de Kepler, só com o uso de apontamentos deixados pelo seu mentor, que era Tycho Brahe. Então, Kepler faleceu sem ter chegado a utilizar telescópios. Galileu utilizou. Aparentemente, utilizar telescópios e contar o que estava vendo era heresia violentíssima. Então, Galileu só escapou da fogueira. Era a época que também se fazia churrasquinho de gente. Galileu escapou da fogueira porque ele abjurou. Ele não contou o que tinha visto. Aliás, ele, na verdade, começou contando que tinha visto satélites em Júpiter. Bíblia não previa satélites em Júpiter. Aliás, a Bíblia não previa toda uma porção de coisas. Copérnico, que foi quem introduziu pela primeira vez o sistema heliocêntrico, aliás, teve dois gregos, Aristarco e Hiparco, que já tinham introduzido. Então, isso se perdeu com os sucessivos incêndios de Alexandria. Houve época que se queimava também bibliotecas. Mas, de qualquer maneira, nos tempos modernos, Copérnico publicou o sistema heliocêntrico, só que ele deixou os manuscritos com réticos, que publicou mais tarde, depois de Copérnico estar vivo, e, evidentemente, Réticos teve problemas com a Inquisição, mas, aparentemente, como não era dele, ele só tinha copiado e divulgado, ele escapou. Giordano Bruno, que fez uma obra, basicamente, com uma análise do que era o universo, ele chamou do infinito dos mundos, virou mártir na fogueira. Quer dizer, ele jamais foi absolvido. Quer dizer, a Igreja Católica julgou que ele foi queimado com razão por estar divulgando
basicamente ensinamentos que não correspondiam à Bíblia. Posteriormente, houve todo vamos dizer, um embate parcialmente intelectual, parcialmente político, que acabou fazendo com que a ciência passasse a ser aceita. Então, a nossa cultura, além de estar pesadamente fundamentada na ciência, ela também está pesadamente fundamentada na origem das espécies do Darwin, na psicanálise do Freud, que publicaram depois da época onde se fazia a contestação em larga escala, mas simplesmente como palavras não ferem tanto quanto fogo, sobreviveram. Newton estava numa época pouquinho mais crítica. Ele publicou, basicamente, a teoria da gravitação universal, além de toda uma série de outros escritos, numa época na qual ele foi contestado, mas simplesmente, como ele era uma pessoa que, além de tudo, prestava serviços à coroa, a teoria da gravitação universal sobreviveu, como aliás sobreviveu o próprio Newton, que morreu de velhice na época apropriada. Então, a gravitação universal, no fundo, é a teoria que acabou sendo algo que Einstein tomou em 1905, publicou com 2 trabalhos relativos à relatividade especial, um terceiro trabalho relativo exatamente à fundamentação da mecânica quântica, que era Planck, 1900, Einstein, 1905. Ele publicou, e, além disso, ele publicou um trabalho sobre o movimento browniano, que era exatamente a fundamentação da teoria atômica. Então, vamos esquematizar. Uma observação. A qualquer instante, eu posso ser interrompido fazendo perguntas, fazendo observações. Eu tenho uma audição péssima, quer dizer, eu ouço extremamente mal. Então, normalmente, quando eu acabo não ouvindo, eu sempre peço ao Ricardo para tentar me traduzir o que eu não consegui entender da pergunta. Então, a qualquer instante, eu estou respondendo. Mas agora vamos pegar Einstein. O que ele fez? Ele reformulou o espaço-tempo. Quer dizer, ele fez
transformações onde o espaço e tempo não eram vistos de maneira independente. Segundo, a partir de conclusões que ele tirou da própria formulação, ele publicou a equivalência energia ou radiação matéria. Existe uma equivalência entre radiação, quer dizer, energia radiante, ou luz, e massa. Então, essa formulação acabou sendo contestada por um enorme tempo. Aliás, quando Einstein recebeu o prêmio Nobel, ele não recebeu pela relatividade. Ele recebeu exatamente pela explicação do efeito fotoelétrico, que é o terceiro artigo. E o quarto, então, o que nós temos na contribuição de Einstein em 1905 é algo absolutamente fundamental, porque o efeito fotoelétrico interpretado por Einstein foi exatamente algo que ajudou a fundamentar exatamente a constante introduzida por Planck. Quer dizer, a proporcionalidade entre energia e frequência. O movimento browniano foi extremamente importante porque a teoria atômica não era aceita por todo mundo em 1905. Aliás, E igual a MC2 também não era aceito até a década de 30. Então, nós vivemos na física moderna, e a física moderna é, primeiro, o dado fundamental de evidenciar a radioatividade, Madame Curie, Planck e Einstein. Normalmente, no meio que eu exerço atividade, aparece sempre a pergunta: quem foi mais importante, Newton ou Einstein? Tem que ser medido no devido tempo. Newton, evidentemente, não tinha dados para fazer alguma teoria mais abrangente do que a que ele fez. Foi uma grande teoria. Einstein viveu em outra época. Ele conhecia não só o trabalho de Newton, como o trabalho de Maxwell, ondas eletromagnéticas. Conhecer esses dois trabalhos, evidentemente, era algo que uma mente privilegiada como de Einstein foi capaz. Eu traduzi
dizer, traduzir parcialmente ou não completamente um livro de um amigo meu francês, que é Michel Paty, que é Einstein Filosófico. Eu acabei entregando para paginar e reformatar para um professor lá do Instituto de Física, que aparentemente é daqueles que nunca faz as coisas como devido, e ele até agora não me entregou, e apesar de eu ter combinado a publicação do livro com o antigo editor da editora da USP, trocou o editor, e eu nem fui de novo para perguntar se posso publicar, porque nem tenho na mão o livro formatado. Mas é um livro notável, quer dizer, eu gostei de ter lido. Eu espero que algum dia o livro seja publicado em edição em português, para quem se interessar poder ler. É um livro grosso, quase 800 páginas, mas ler realmente acaba sendo uma delícia, não só sob o ponto de vista das ideias do Einstein, como também sob o ponto de vista das ideias filosóficas de Einstein. Quer dizer, Einstein era efetivamente o que nós poderíamos chamar um sábio. De novo, repito, eu não estou fazendo um confronto entre contribuições de alguém como Newton, ou alguém como Maxwell, ou alguém como Einstein. Cada um deles fez isso no devido tempo. Bom, então agora vamos ao cosmos. Então, isso que eu falei é uma espécie de preâmbulo. Então, vamos agora ao cosmos. Nós conhecemos o universo. Esse universo que nós conhecemos é um universo que é uma consequência do desenvolvimento teórico fundamental e é um desenvolvimento que só foi possível sob o ponto de vista do grande desenvolvimento instrumental que ocorreu. Então, o instrumental que nós possuímos hoje é exatamente esse instrumental que permite que nós conhecemos o universo. Então, vamos entender. Então, esse universo não é mais urânio. Ele, se não queremos ficar trabalhando até últimas casas decimais e nos contentamos com aproximações que nos permitem exatamente o que eu estou querendo hoje raciocinar, a dimensão do nosso universo $15 bilhões de anos-luz. Bom, como é que dá para medir 15 bilhões de anos-luz? Evidentemente, não é com nenhuma régua de sala de desenho. Efetivamente, nós nos baseamos numa propriedade
que em inglês chamamos de redshift, quer dizer, o deslocamento para o vermelho. Então, temos um conhecimento extraordinariamente preciso de espectros atômicos. Então, espectros atômicos são possíveis de identificar de qualquer maneira. Então, o que acaba acontecendo que Hubble, mais ou menos em 1930, fazendo observações sistemáticas de galáxias, acabou descobrindo que existe um afastamento proporcional, com velocidade proporcional à distância, e essa velocidade, quanto mais distante, mais aumentava. Então, o redshift limite seria quando a velocidade atingisse a velocidade da luz, que é a velocidade limite do universo. Não há velocidades maiores do que a da luz. Não adianta assistir Guerra nas Estrelas, porque Spielberg ou quem seja, por mais que ele coloque velocidades acima da velocidade da luz, isso é impossível. Eu vou fazer um comentário um pouquinho mais extenso sobre isso, mas digamos, nós estamos no universo onde o limite é a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz então, 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade limite. Existe uma expressão que é a velocidade relativa que nós indicamos por V sobre C. Então, beta é a velocidade relativa à velocidade da luz. Então, uma expressão relacionada a, vamos dizer, o redshift, acaba, aliás, é uma expressão que reaparece com frequência na relatividade. O inverso de raiz de 1 menos beta ao quadrado. Aí nós notamos o seguinte, se beta é igual a 1 menos 1, 0, 1 sobre 0, infinito. Então, evidentemente, o limite do universo está na velocidade da luz. Então, toda uma série de astros de diversas naturezas que podem estar numa determinada distância, que temos condição de medir o redshift, evidentemente vai apresentar deslocamentos cada vez maiores e o limite é esse. Então,
o deslocamento mais longínquo que foi possível detectar ainda corresponde a um comprimento de onda que está do lado do redshift, mas simplesmente ficou um comprimento de onda cada vez maior, mas no limite, basicamente, não chega ao infinito. Então, é um comprimento de onda da ordem de grandeza de algumas vezes o comprimento de onda, deslocando para o vermelho, redshift, mas limitado. Então, toda uma série de medidas feitas indicam que o valor 15 bilhões de anos-luz é o limite. Na verdade, quem gosta de colocar números mais precisos, esse valor, na verdade, é 13,8 bilhões de anos-luz. Não chega a fazer sentido quando se quer formular entendimento de estar preocupado com até onde se conhece. Então, de qualquer maneira, como lembrete, deixo fazer esse comentário. Tá, não é necessário, eu não vou estar falando no 13,8, porque dentro da maneira como eu estou apresentando é irrelevante. Agora, temos esse universo com essa dimensão preenchido por toda uma série de partículas. Então, a maneira como eu gosto de colocar é em termos do que eu chamo próton equivalente. Quer dizer, partículas que, eventualmente, a massa poderia estar equivalente à dos prótons. Se eu olhar isso em detalhes, na verdade, eu vou ter a matéria ordinária, nossa, vou ter algo que nós chamamos de matéria escura, sobre a qual eu vou fazer comentários ainda hoje, e temos a grande descoberta que é a energia escura. Então, a energia escura é a maior parte da composição do universo. Eu sou também, digamos, pesquisador em Berkeley, e no meu corredor de Berkeley, se isso funcionasse como epidemia e eu fosse contaminado, eu até poderia ter ganho o prêmio Nobel, porque tem 2 prêmios Nobel no meu corredor. Um chama Smoot, que ele fez uma descoberta notável. Aliás, ele só conseguiu fazer a descoberta por uma enorme teimosia, que ele estava fazendo observações, todo mundo dizia isso está errado, nunca vai dar nada. Ele persistiu, ele acabou descobrindo que existem irregularidades no universo. Então, essas irregularidades acabaram dando a ele um prêmio Nobel.
E aí, no meu corredor ainda, teve um pesquisador que ficou trabalhando anos e anos em explosões de supernovas, e essas supernovas são supernovas de um caráter muito especial. Elas, no artigo original, que muitas vezes foi referido, era chamada supernovas de Schemberg-Chandrasekhar. O Schemberg é o famoso Mário Schemberg do meu instituto, aliás, já falecido, e o Chandrasekhar é um pesquisador hindu extremamente talentoso, que, aliás, ganhou o prêmio Nobel. E a característica dessas supernovas especiais, que eu vou fazer menção, não hoje, a característica dessas supernovas especiais é que elas funcionam como luz padrão. Quer dizer, a explosão tem sempre a mesma energia. Quer dizer, uma energia extremamente determinada. É uma situação que, eventualmente, para quem gosta de leituras, deve ter visto que cefeidas são uma espécie de velas padrões no universo. Quer dizer, um tipo de estrela que funcionava. Só que a grande vantagem das supernovas de Schemberg-Chandrasekhar é que elas têm esse padrão extremamente conhecido e bem mais fácil de observar com precisão. Então, o Saul Perlmutter, que é o nome desse colega de corredor, o Saul Perlmutter, ele fez observações sobre mais de 200 supernovas. Bom, algumas das supernovas que ele observou eram supernovas que explodiam a alguns bilhões, aliás, na verdade, muitos bilhões de anos-luz. Então, ele acabou descobrindo um efeito curiosíssimo. Distâncias muito grandes parecem indicar um desvio da lei de Hubble. A lei de Hubble é exatamente da proporcionalidade com a distância. Então, ele acabou evidenciando a existência de estrelas e galáxias que têm uma velocidade supera o valor da distância. Daí ter a necessidade de introduzir o termo que acabou ficando consagrado, energia escura. Então, o nosso universo é dividido em algo da ordem de 3/4 de energia escura, algo da ordem de uns 20% de matéria escura e perto de uns 5% de matéria ordinária. Bom, não é tão ordinária porque o nosso corpo é constituído principalmente de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros componentes, que são exatamente essa matéria ordinária, que é aproximadamente 5%. Mas quando eu faço a consideração, que eu vou fazer agora em seguida, quando eu faço a consideração, eu estou pensando em prótons equivalente. Então, prótons equivalente significa que tem massa, que corresponde a uma massa equivalente à dos prótons, mas a hora que se faz a conta, é necessário levar em conta que está subdividida. Mas vamos usar Newton e Einstein para fazer as considerações.
Então, Newton. Se nós estamos pensando num campo cuja massa m com uma dimensão r, G é a constante gravitacional que é sistema internacional. Tá, eu não vou fazer considerações sobre a unidade. Então, G é a constante gravitacional. Esse valor que eu coloco, 2/3, na verdade não é o valor exato. Tá? É o valor que me serve para a finalidade que eu pretendo. Ele aproxima bastante e é exatamente o valor que vai me permitir o seguinte. Gm sobre R, na verdade, eu estou omitindo uma consideração, giz colorido vermelho, tá. Então, algo que está sob a ação de um campo newtoniano tem esse valor. Agora, só que eu estou no limite ultrarrelativístico. Então, no limite ultrarrelativístico, na verdade, já inicialmente eu não preciso da massa, porque V ao quadrado é exatamente esse valor. Mas agora eu faço uma consideração importantíssima, equivalência massa-energia gravitacional. Então, velocidade limite C ao quadrado igual constante gravitacional vezes a massa vezes R. Se a distribuição de energia é esférica, tanto faz. Simplesmente o que é importante é o limite R e o valor da totalidade da massa contida. O M é a massa do universo? O que é M? M é a massa do universo. E R é o raio do universo. E R é o raio do universo. Então, a nossa situação limite, aproveitando Newton, é exatamente essa. G, constante gravitacional, multiplicado pela massa do universo, dividido pelo raio do universo. Então, vamos agora deduzir números. Massa. Tá, dentro de uma distribuição homogênea,
massa seria igual a 4/3 de π, r ao cubo, que é o volume, multiplicado por delta. Então, temos essa situação. Só observação, esse é o volume da esfera, né? Está supondo que o universo é uma Quer dizer, é uma esfera. Então, veja bem, eu estou esquematizando a situação para uma esfera. Agora, na verdade, sob o ponto de vista da relatividade, nós temos a nossa galáxia, uma galáxia modestíssima de só 50.000 anos-luz, que não é atingível pela guerra das estrelas de jeito nenhum. Dificilmente conseguimos escapar do sistema solar. E o Sol é uma estrela que nessa galáxia, tá, isso que eu vou falar é extremamente importante, o Sol nessa galáxia está extremamente próximo do centro, que é um buraco negro, sobre o qual vou falar daqui a pouco, é um buraco negro da ordem de 5 milhões de massas solares. Então, estamos perigosamente próximos de um buraco negro que poderá vir a nos engolir, que está a uns 300 anos-luz. Então, o Sol dá para situar dentro da galáxia. Agora, só que nós estamos percorrendo o universo, estamos fora da galáxia. Então, a pergunta, se eu, em vez de estar aqui, eu aproveitasse o Star Trek e estivesse a 1 bilhão de anos-luz, qual seria o raio que eu estaria vendo dentro dessa esquematização? Na verdade, continua sendo 15 bilhões de anos-luz. Não adianta se deslocar. Se eu me deslocasse 2 bilhões de anos-luz, é a mesma coisa. O centro muda. Não há um centro. É tudo equivalente. Existe uma grande equivalência. Mas na nossa galáxia, a situação é mais limitada. Nós estamos numa região, e dentro dessa região, evidentemente, se eu estou a 300 anos-luz no nosso sistema solar, se eu mudo para um outro sistema solar possível, que está a 1000 anos-luz, eu estarei mudando, quer dizer, estou me afastando do buraco negro que é o centro. Tá, esse é um conceito extremamente fundamental. Numa região determinada, existe a possibilidade de falar em posições. Aliás, a história toda é muito mais complicada do que só isso, mas, de qualquer maneira, sem introduzir o cálculo tensorial, o importante é isso aqui. Então, a partir daí, eu posso tirar conclusões extremamente importantes. Bom, vamos fazer alguns cancelamentos.
Então, tornei essa expressão um pouquinho diferente. G Agora, vamos considerar a proporcionalidade em termos de tempo do R. Então, R é igual a C tal, meu tempo é tal. Então, essa expressão, essa parte aqui vira C ao quadrado, tal ao quadrado. O C ao quadrado eu posso cancelar. E vamos chamar isso aqui. Tal é a idade do universo, né? Tal é exatamente o raio do universo em termos de tempo. Toda a idade do universo. Que é exatamente para poder introduzir 15 bilhões de anos-luz. Então, olha a expressão notável que eu consegui. A simples manipulação, vamos dizer, aritmética. Eu estou usando letrinhas, mas é aritmética. Estou fazendo uma aritmética. Estou usando uma aritmética simbólica. Então, essa passou a ser a minha expressão. Então, delta igual a 1 sobre G' tal ao quadrado. O que é tal ao quadrado? O que é tal? Tal é 1,5 vezes 10 a 10, que é exatamente o raio do universo, vezes o número de segundos que tem num ano. A hora que se multiplica os segundos por ano vai dar 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Bom, 1,5 vezes 3,15 dá... Bom, e agora a aproximação. Isso vai dar 5 vezes 10 a 17 segundos. Então, vamos passar para continuar para outra parte. Essa é a idade do universo do segundo. E uns 4 milhões. Aqui uns 4 milhões de segundos. Então, eu estou com delta igual 1 sobre G' vezes 5 ao quadrado vezes 10 a 34, a hora que eu faço ao quadrado. Então, o G', vamos dizer que π sobre 3 é quase 1. Então, G
fica 4 vezes G, então 8 terços. Lembra que o G é 2 terços de 10 a menos 10. Ele está calculando a densidade do universo, né, de delta, tá? Então 2 terços vezes 4 dá 8 terços vezes 10 a menos 10. É o valor do G. Então, 8 vezes 25, 200. 3. 10 a menos 24. E 3 dividido por 200. Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, e agora algo fundamental. 3 dividido por 200 vai dar 1,5. Tá, então essa é a densidade do universo. Agora... Por metro cúbico, né, Eudânio? Quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Por metro cúbico, desculpe. Densidade de quilos por metro cúbico. Tá, obrigado. A massa do próton, ou o próton equivalente, que é exatamente a consideração que eu quero fazer, é então, essa é a massa do próton, ou a massa da equivalência que eu estou fazendo. Então, dividindo 1,5 por 1,67, fazendo arredondamentos, que é o que me interessa, eu chego à conclusão de que delta, em termos de prótons, temos 10 a menos 26, mas a massa do próton é 10 a menos 27. Então, temos densidade 10. Então, o universo, em termos de prótons equivalentes, é algo quase vazio. 10 prótons num único metro cúbico. Então, temos um universo realmente vazio. Aliás, a nossa galáxia é bem mais densa que isso. Mas o universo no conjunto, com toda a enorme quantidade de possíveis estrelas, é bem mais denso do que isso. Agora vamos ver quanto que isso dá em número de prótons para a totalidade do universo. Quantos prótons tem no universo todo? Quantos prótons tem no universo todo? Não, o número de prótons no universo. Prótons equivalentes. Prótons equivalentes, tá. Esse próton que eu estou falando é uma espécie de próton
idealizado. Não é o próton real. Bom, trivial. Massa é volume então, de novo, 4 vezes R ao cubo. R ao cubo é 15 bilhões de anos-luz, então 15 vezes, ou 1,5 vezes 10 a 10 em termos de tempo, vezes C, 3 vezes 10 a 8. Então, 1,5 vezes 3, ou 4,5, então, o número de prótons total tem que multiplicar pelo número de segundos. Pelo número de segundos do ano, né? 30 milhões. Tá. Esse é o número de segundos do ano. Então, 1,5 vezes 3, 4,5, algo pouco acima, vezes 3, 10, 1,5 vezes 10. Eu multipliquei 3 por 3,15, arredondei para 10. Então, 1,5 vezes 10 mais 8, 18, 7, 25. 10 a 26. 10, então dá 10, 9, 19, 26, 1,5 vezes 10 a 26. Então, temos 4 vezes 1,5 ao cubo também. Bom, se não esqueci nada, vai dar certo. Então, 4 vezes 1,5 é 6, vezes... 1,5 também é ao cubo. Ficou... Não é? Não, e ainda ficou faltando 10 daqui. Ainda faltou 10 ali. São 10 prótons. Então, 1,5 ao cubo dá 2,25... vezes 4 dá perto de 10. Ao quadrado dá 2,25. 10, 10, 26, 10. Então, deu 80 prótons no universo. 10 a 80, não 80. 10 elevado a 80. Ali você escreveu 80, assim. Ali está 80. 10 elevado a 80. 10 elevado a 80. É um universo muito pobre. Mas é um bom exercício se tentar fazer essas contas, não é que eu digo.
acompanhar o número de prótons equivalentes no universo. Então, o número de prótons ou prótons equivalentes no universo é 10 elevado a 80. Então, agora vamos fazer as considerações finais importantes sobre esse resultado. Isso agora. Alguma coisa extraordinária aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. Então, o que aconteceu? Existiu algo, caos. De acordo com todas as religiões, antes existiu o caos. Nesse caos, quer dizer, nisso que eu estou chamando caos, quer dizer, um gênero de alguma matéria especial, algum campo de forças especial que nós não sabemos qual era, não há como saber. Ocorreu uma transição de fase que deu origem ao universo atual. Só que o universo atual levou algum tempo para crescer. Weinberg escreveu um livro notável, Os Primeiros 20 Minutos. Nós vamos ver que os 20 minutos é mais ou menos algo consistente com o que pode ter acontecido. Então, algo aconteceu. Próton é uma partícula que nós conhecemos a dimensão. É uma dimensão que, em termos da unidade que se usa para analisar núcleos atômicos, o próton tem a dimensão de 1 Fermi, ou 1 fentômetro, 10 a menos 45 metros. Nós vamos ver que isso é relativamente importante mais adiante, mas não hoje. Então, 10 a menos 45 metros. Então, prótons, num determinado estágio, desenvolveram ocupando uma espécie de esfera primordial que nós supomos constituída de matéria ultracondensada, que são prótons colados, todos juntinhos. Então, esses prótons colados, todos juntinhos, eram uma bola que desenvolveu, num determinado tempo, com uma força de expansão que nós podemos supor, e de novo, suposições, nós podemos supor como sendo a velocidade da luz. O que eu estou falando, o que eu estou comentando agora, não é exatamente o que a gente poderia dizer que é a física desenvolvida pelo pessoal que tenta adivinhar como que poderia ter sido o universo dessa época. Então, eles fazem suposições de determinado tipo. A única diferença é que eles apresentam uma matemática extremamente mais sofisticada do que meras palavras que eu estou usando agora. Mas o essencial é que houve uma bola que se formou e num determinado instante ela correspondia a uma matéria condensada com prótons coladinhos. Então temos 10 elevado a 80 prótons
coladinhos, constituindo a totalidade do universo há 15 bilhões de anos atrás. Que dimensão que eles iam ocupar? Vamos tentar justificar o livro do Weinberg. 10 ou 80, a hora que eu tiro a raiz cúbica, não dá uma raiz cúbica certa. Se eu transformar isso aqui em 10 a 81, fica bonitinho. – 81 raiz cúbica, 10 a 27. Agora, 10 a 27 está ocupando, digamos, o que eu esquematicamente estou admitindo como sendo um cubinho com arestas preenchidas por prótons. Então, 10 a 27 prótons multiplicado por 10 a menos 45. É 10 a menos 15, né? A dimensão do próton é 10 a menos 15. O tensômetro é 10 a menos 15, né? É 10 a menos 15, desculpa. 10 a menos 45 já é o cubo. 10 a menos 15. Então, 10 a menos 15, eles vão ocupar essa dimensão. 10 a 27, 10 a menos 15, tá, esse é o dado importante. 10 a 12 metros. Tá. Só que se eu fizesse a conta do outro jeito, não ia dar o 10 a 12. Quer dizer, o que eu quero é entender, chegar ao número que dá para interpretar. Então, 10 a 12 metros é a dimensão do universo. Agora, isso está acontecendo num tempo correspondendo à velocidade da luz. Então, 10 a 12 dividido por 3 vezes 10 a 8, está arredondando um pouquinho, deu 3.000 segundos. Quer dizer, 3.000 segundos-luz é a dimensão. Weinberg, o 3.000 segundos é quase uma hora. Uma hora tem 3.600 segundos. Weinberg escreveu o livro introduzindo algumas considerações e ele chama isso os primeiros 20 minutos. Então, os primeiros 20 minutos seriam os primeiros 1.200 segundos. Tá, então estou justificando, de certa forma, o que Weinberg escreveu. Então, a matéria é uma matéria próton equivalente. Agora, próton equivalente, no fundo, é exatamente o que eu disse. Energia escura, matéria escura. O que é matéria escura? É um tipo de matéria que necessariamente existe, foi evidenciado experimentalmente. Porque a hora que se pega observações sobre galáxias que foram feitas e a velocidade periférica que existe nessas galáxias, a velocidade supera de longe a possibilidade de matéria detetada. Então, para ver essa possibilidade de velocidades maiores, no interior de galáxias deve existir mais matéria. Então, essa é uma matéria que existe.
Então, chama matéria escura, não foi detetada. Tem grupos que trabalham em detecção. Não encontraram até agora uma evidência possível. Outra evidência que existe é a chamada lente gravitacional. Tem uma fotografia obtida pelo telescópio Hubble que indica claramente algo que corresponde a uma galáxia detetada, só que aparece repetida 4 vezes. É como se ela tivesse passado por uma lente gravitacional. Lente gravitacional é o campo extremamente forte que deflete luz e acabou se subdividindo em 4. Por que nós sabemos que é uma galáxia? Espectroscopia, a mesma espectroscopia. Então, essa é outra evidência da matéria escura. O que nós sabemos sobre a matéria escura? Que o único efeito que existe possível é efeito gravitacional. Quer dizer, não é neutrino. Neutrino foi uma partícula com uma enorme dificuldade de detecção e essa detecção foi possível via um arranjo feito nas proximidades de um reator atômico, utilizando uma quantidade relativamente grande de cádmio, que é extremamente sensível por captura de nêutrons, dentro de um arranjo extremamente complicado. Quem fez isso aqui é um físico já falecido, mas que estava em Irvine, e eu cheguei a conhecê-lo e conversar com ele sobre o arranjo que ele tinha feito, que eu achei de uma engenhosidade extrema. Então, ele foi agraciado com um prêmio Nobel, que, aliás, foi uma espécie de prêmio Nobel de última instância, porque ele estava quase morrendo e não tinha sido premiado. Então, neutrino é também uma dessas partículas muito difíceis de detectar, mas foi detetada. Matéria escura não foi detetada. Agora, não é absolutamente claro que possa não haver outras partículas detectadas no universo. Então, essa é a matéria escura, é uma das partículas não detectada. Então, eu vou parar por aqui e vamos dizer que o importante que vocês devem ter aprendido hoje é como usar Newton. G, M sobre R. Quer dizer, como fazer contas. É necessário saber como fazer contas. Agora, uma observação extremamente importante sobre como a humanidade correu riscos. Fermi, logo depois da descoberta do nêutron, ele fazia uma enorme quantidade de experiências em Roma, na fonte que tem na entrada da Universidade de Roma. Ele usava a água como o nome que se dá é moderador. E ele produziu uma série de isótopos radioativos. A certa altura, ele achou um isótopo que ele não conseguiu interpretar o que era, e ele tinha certeza que tinha descoberto a fissão. Não era. O que ele tinha achado
foi o Neptúnio e depois o Plutônio, que ele interpretou erradamente. Em 1938, na Alemanha, Lisa Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann encontraram efetivamente a fissão via o bário. Felizmente, na época, como a Lisa Meitner era judia, ela perdeu a posição na universidade e foi na Alemanha, para a Inglaterra, onde, com o sobrinho dela, que era um grande físico, Otto Frisch, ela interpretou corretamente que a fissão tinha sido descoberta. Isso acabou justamente dando a possibilidade da bomba atômica não ter sido produzida na Alemanha. Eu estou imaginando o desastre para a humanidade. Provavelmente nós estaríamos aqui conseguindo falar nessa sala. Tá, obrigado. Obrigado. Bom, estou aberto a perguntas interpretadas pelo Ricardo e eu vou procurar responder. Alô? Beleza. Tá. Só uma observação. Hoje a gente acabou passando, né? A aula vai terminar daqui uns 10 minutos, né? Mas vai ter tempo para perguntas. Mas esse cubão aqui que o Hilda calculou, né? Que seria o cubo primordial, colocando um pro outro, né? Seria o tamanho da singularidade. Se você pensar bem, o tamanho desse cubo, que estava tudo mais compactamente possível, né? Tá no início, logo após o Big Bang, né? 10 a 12 metros é 10 a 9 quilômetros. É 1 bilhão de quilômetros. 1 bilhão de quilômetros é mais ou menos a órbita entre Júpiter e Saturno, o tamanho da órbita entre Júpiter e Saturno. Então, o universo mais comprimido possível era um cubo do tamanho mais ou menos, com a aresta do tamanho mais ou menos da distância do Sol até algo no meio entre Júpiter e Saturno, tá? Bom, então hoje foi a primeira aula. Eu queria lembrar que essas 5 aulas estão sendo desse minicurso de inverno de introdução à astrofísica, está sendo ministrado aqui pelo professor Hilda Goldman, aqui no campus de Caraguatatuba, do Instituto Federal de São Paulo, do IFSP. Depois a gente vai disponibilizar essas aulas na internet, no YouTube, né? Está gravando. E também é uma realização aqui no nosso curso de licenciatura em Física, com apoio do curso de licenciatura em Matemática também, tá? A gente tem aí um tempo para perguntas, né? Então, mas se vocês forem fazer perguntas, tem que fazer aqui no microfone, tá? Quem quer fazer perguntas? Ou indagações? Os meus bolsistas têm que fazer. Boa noite, professor. Eu queria perguntar sobre como que o eletromagnetismo ele afeta a nossa vida, assim, a quanto que a gente está recebendo de eletromagnetismo no nosso dia a dia, de radiação? A nossa civilização é uma civilização elétrica. Então, nosso dia a dia é afetado, essencialmente, pelo desenvolvimento tecnológico da eletricidade. Se você pensar basicamente no seu celular, ele depende de ondas eletromagnéticas. Tudo que chega para o celular chega via as ondas de Maxwell. Então, seu dia a dia é extremamente afetado. Mais do que antigamente, né? Sim, aparelhos elétricos, tudo. E o senhor acha que isso daí influencia na nossa saúde ou... Não. Isso daí é uma coisa... Eu já fiz toda uma porção de cálculos a pedidos, consegui evidenciar que, mesmo em situações de enorme proximidade
por linhas de transmissão que passam, às vezes, em alguns lugares próximos de residências, não tem absolutamente qualquer Não é problema. nada que vai causar um problema, né? Agora, se você for tirar um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma na proximidade, afeta, porque a onda, o sinal é muito pequeno. O sinal correspondente a um eletrocardiograma é menos do que 100 milivolts. O sinal correspondente a um eletroencefalograma é menos do que 1 milivolt. Então, se você tem uma cabine transmitindo, evidentemente afeta, mas não diretamente. Entendi. Obrigado, professor. Complementando a pergunta dele, para fazer esses exames como eletroencefalograma, você tem que fazer numa gaiola de Faraday, tem que estar dentro de uma gaiola para estar isolado? Sim, não? sim, gaiolas de Faraday isolam. Legal. No Instituto de Física, havia uma cabine de transmissão, aliás, exatamente o que você perguntou. Havia uma cabine de conversão a uma distância da ordem de uns 500 metros. Nós não conseguimos fazer medidas lá por causa do sinal e acabamos tendo que fazer uma gaiola de Faraday com fio terra muito eficiente. Mas gaiola de Faraday resolve. Mais perguntas? Peraí. Fala com o microfone. Quando o senhor estava falando que o Sol ele fica próximo ao centro, eu não entendi muito bem. É próximo ao centro da nossa galáxia ou próximo ao centro? A pergunta é se o Sol está próximo, o senhor falou que o Sol fica próximo do centro. Próximo 300 do centro da anos galáxia, luz. do centro da universo. Não. Centro da galáxia. Não, então, exatamente a afirmação que eu fiz em seguida é que você, qualquer que seja a situação, se você quer considerar a dimensão do universo, você muda o lugar que você vai estar, sempre vai dar como raio 15 bilhões de anos-luz. Quer dizer, a medida seria a mesma, só que não dá para fazer. É uma medida que, dentro da conjectura do Einstein, não depende da posição. O centro estaria em todo lugar, entendeu? Né? Do universo. Né? Quer dizer, onde você está é o centro do universo, não o centro da galáxia. A galáxia tem uma região determinada. Fala, Rodrigo. Bem no comecinho desses cálculos, o senhor relacionou a energia potencial gravitacional com a energia cinética. E depois disso você aproximou V quadrado para C quadrado. Então, o que eu fiz, lembra que E igual a mc ao quadrado é a energia radiante, a energia da matéria. Então, eu aproximei a energia da matéria da energia gravitacional. Então, o que eu fiz foi a igualdade matéria-gravidade. Entendi. Ele aproximou a energia para... Tá, esse é o sentido. A energia seria igual à energia potencial gravitacional, que é a matéria. Tá, essa é uma forma, digamos, esquemática de fazer. Tem quem trabalha 20 páginas para escrever isso. Mas, Eu trabalho em física há 64 anos. Ou um pouquinho mais, 66 anos. aliás, sobre o trabalho
no início. O senhor vai falar na quarta-feira, né? Sobre o César Lattes e... Não, então César Lattes é quarta-feira. Quarta-feira, Maison Pi. O César Lattes, eu, de certa forma, vou transmitir o testemunho dele de como ele descobriu o Maison Pi, que é o dia da relatividade especial. Está fazendo 60 anos, né? 60, 70, 1947, 70 anos. 70 anos. Exatamente agora. Acho que no domingo passado, ou no domingo retrasado, teve um artigo na Folha, né? Sobre Exatamente. 70 anos, 1947, né? Quando o Lattes era novinho, né? Até quantos anos? Até era super novo. Estava 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. Tá. Mais perguntas? 25, 26. Ele estava com 22 anos. Mais perguntas? Fala, João. Bom, se não der microfonia, tá bom. Olá, professor, boa noite. Minha pergunta é no sentido, o senhor discutiu um pouco sobre a densidade de matéria no universo, né? Quando você olha para o universo, você vê Eu tenho que sair. Não, está dando microfonia. Isso. Quando você olha para o universo, você vê um número infinito quase de estrelas, né? E uma pergunta decorrente disso... Não, então, se você quer o número de estrelas, digamos, desde que você considere o Sol como uma estrela média, você teria algo da ordem de 10 elevado a 23. Quase que a ordem de grandeza do número de Avogadro. Diante disso, por que o céu, então, à noite não é escuro? Não, porque elas estão extremamente espaçadas. Aliás, isso aqui eu vou fazer uma consideração amanhã. Mais ou menos do tipo, quer dizer, como você separa pacotes de galáxias, como eles são separados. Legal. Mais perguntas? Ainda tem alguns minutinhos para a gente encerrar, tá? A aula de hoje. Os alunos aí da física, da matemática. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem é aluno da física, levanta a mão, para eu saber. Quem é aluno da matemática, levanta a mão. Tá. Quem é aluno de engenharia? Tem algum aluno de engenharia aqui? Não. Quem é aluno de processos gerenciais? Tá. Quem é aluno de ADS? Tem algum aluno de ADS aqui? Legal, os alunos de ADS sistemas. Legal. De algum... De fora, quem é aluno de fora do campus? Você de fora, né? De outras universidades. Quem é aluno do técnico? Tem algum aluno do técnico? Beleza. E tem alguém que está fazendo ensino médio ainda? Você, Alicia. Legal, e vocês aí? Legal, bacana. Tem uma diversidade. O que o Hilda falou é bacana. Veja bem, dia 3 de julho, férias. Eu contei que tem 34 alunos, tá? Né? 34 pessoas interessadas, né, Flávia, nas férias, por temas como esse, mostra que as pessoas estão querendo aprender física, aprender ciência, aprender astrofísica, aprender sobre história da ciência, né? Aprender um pouco sobre matemática, porque aí, por conta dessas contas aí, tem um monte de derivações matemáticas que ele considerou, né? Que o Hilda considerou, né? Eu tomei cuidado de apresentar com algum detalhe, tá? Não, quer dizer, não sei se consegui, mas... Bom, então, eu vou encerrar hoje a aula, né? Agradecer a presença de vocês. As aulas vão continuar, né? Como eu falei, só para encerrar antes, né? As aulas vão continuar até sexta-feira, dia 7 de julho de 2017, aqui na sala 105 do campus de Caraguatatuba, do Instituto Federal de São Paulo. São ministradas pelo professor Hilda Goldman e é um mini curso de inverno de introdução à astrofísica, tá? Vamos todos nós agradecer de novo, Hilda, tá? Obrigado. Eu me senti muito honrado com a presença de vocês e quero também agradecer a paciência e a presença também. Amanhã, 4h15, tá, pessoal?